Eu não vou dizer que as mídias influenciam na perpetuação, mas elas fazem muito pouco perante o poder que elas têm de combater, denunciar e inclusive não só fazer a notícia no primeiro momento, mas também de acompanhar o andamento dos casos que são denunciados. Porque muitas vezes esses casos, eles simplesmente são... As mídias poderiam buscar uma equidade e oportunizar com que seja equilibrado a representatividade da negritude também nos espaços do jornalismo esportivo. E também possam opinar, mas não é o que acontece. A gente vê um embranquecimento em massa nesse espaço. Então, é difícil que haja uma mudança. Há um enorme desafio. Primeiro porque se traça um determinado perfil, muitas vezes quem tem um discurso enfático e combativo não consegue se manter. Há uma exigência dos meios de comunicação para que se tenha uma romantização com relação a uma suposta democracia racial no nosso país e dificulta para que haja esse... Como árbitro, uma aprovação o tempo inteiro de ser capaz de ocupar aquele espaço. Mesmo eu tendo todas as qualificações necessárias e os pré-requisitos, ter formação, ter um ensino superior, ser pós-graduado, dominar um segundo idioma, havia sempre uma outra exigência que não estava no plano. É como se começasse um jogo e no meio do jogo, como se começasse um jogo, né, com uma regra estabelecida e no meio do jogo a regra começa a mudar, né, favorável a quem está ditando o que pode e o que não pode. Então eu senti uma dificuldade muito grande com relação a isso, porque nada parecia estar sendo suficiente o tempo inteiro. Sempre tinha alguma exigência extra. Isso, para quem é negro, dentro de um espaço, isso com uma pessoa negra que busca uma estabilidade e se consolidar numa profissão, isso é muito ruim, porque o tempo inteiro está sendo avaliado de uma maneira desigual. A exigência que é feita por uma pessoa negra é completamente diferente do que por uma pessoa branca. E isso é muito cruel dentro de um sistema que vem de uma ideia de democracia. Democracia dentro da arbitragem. Um comentarista, o que eu sentia com mais dificuldade era principalmente a questão das redes sociais. As manifestações racistas que por ali vinham de uma maneira furiosa, né? Então eu não sabia como lidar com esse tipo de ódio que era despejado ali o tempo inteiro, né? E não ter um respaldo das chefias, Isso para mim também era algo que me deixava, de certa forma, atado, inclusive para fazer algumas manifestações e denúncias. Porque sempre que eu pedia um auxílio, eu era negado, como se não vamos te auxiliar porque tem os patrocinadores que são mais importantes do que essa manifestação racista que tu sofreu. Bom, a questão da consciência, ela parte da individualidade, né? Eu acho que cada um pode ser consciente a partir da sua realidade, mas enxergar e entender que um país com mais de 56% da população autodeclarada entre negros e pardos, e tu olhar para um lado e tu não enxergar essas pessoas nos mesmos espaços. Isso é algo que tem que ser debatido. Principalmente numa área que é uma das pouquíssimas, se não a única possibilidade de alguma pessoa negra ascender socialmente, não só socialmente, mas também economicamente no país, que é através do esporte. O esporte ele se transformou no vestibular do pobre e um hobby do rico. Então nem no espaço do jornalismo esportivo se tem a presença da negritude para falar sobre um tema, principalmente numa área que é uma das pouquíssimas, se não a única possibilidade de alguma pessoa negra ascender socialmente, não só socialmente, mas também economicamente no país, que é através do esporte. O esporte ele se transformou no vestibular do pobre e um hobby do rico. Então nem no espaço do jornalismo esportivo se tem a presença da negritude para falar sobre um tema, que ela domina.
ou pelo menos ela se sente representada, que é dentro dos esportes. Mas é isso. Espero ter contribuído de alguma maneira, e se ficou alguma dúvida, me manda, que se eu puder em tempo ainda ajudar, eu vou contribuir com vocês. Um abração, obrigado pelo convite.